Se a goleada do Flamengo diante do Alcas não serviu para garantir a liderança do grupo na Copa Libertadores, serviu para recuperar a confiança do time e apresentar um Bruno Henrique na versão 2019. O camisa 27 histórico do time do Flamengo fez uma grande partida. E isso foi além da sua capacidade técnica, pois apesar dele ser brilhante tecnicamente, fisicamente, e de ser um cara extremamente decisivo, houve uma adaptação tática no time para recebê-lo no seu melhor contexto. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Aliás, mudanças táticas são muito comuns no futebol. E se você quiser aprender um pouco mais sobre essas mudanças e o que tem em cada sistema tático do futebol e cada qualidade ou fraqueza, tendo em vista que toda tática apresenta virtudes e alguns vícios, você pode se matricular no curso do Laboratório do Futebol, chamado Sistemas Táticos. Você tem a oportunidade de aprender no detalhe sobre cada sistema tático do jogo de futebol. O curso custa só R$ 97. Uma única vez. Você pode parcelar esse valor, inclusive, de 5 vezes. Então é uma promoção válida para os inscritos aqui do canal do Falso 9. Então deixei aqui na descrição do vídeo o link e no comentário fixado também. Aproveita essa promoção, porque ela é por tempo limitado. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Contra um adversário fraquíssimo, é verdade, o Flamengo foi avassalador. Muita gente já deve estar dizendo na internet que reativou o modo 2019. Mas claro que não foi bem assim. O time jogou diferente e apresentou uma evolução importante que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. O canal está faltando menos de 50 inscritos para alcançar a marca de 30 mil. O objetivo é chegar a 50 até o fim do ano. Para poder alcançar esse objetivo, eu preciso da tua contribuição ao se inscrever. Caso já seja inscrito, deixa o like, porque assim mais pessoas vão receber recomendação do YouTube. Se você curtiu o conteúdo que você vai assistir a partir de agora, eu também te indico e te solicito, se você puder, encaminhar nos seus grupos, para que as pessoas possam também acompanhar, tá bom? O Flamengo entrou em campo com várias mudanças, um time extremamente diferente. Everton Ribeiro continuando com a Arrascaeta dessa vez no time e o Vitor Hugo mantido. No lugar de Cebolinha, Bruno Henrique. E o Pedro também mantido no lugar do Gabigol, que ficou no banco dessa vez e aparentemente por opção tática. Um jogador que ainda não tinha começado os jogos com o Sampaoli é o Felipe Luiz, que jogou e jogou muito bem. Então, sobre esse jogo, a gente tem um lance logo aos 3 minutos que fala muito sobre como seria a partida, né? Então, o que eu queria destacar e que você vai entender ao longo do vídeo. Primeiro, o Flamengo sofrendo um contra-ataque e a linha de 4 montadinha. É claro que ela não está montada exatamente com os jogadores da posição, mas que há uma dinâmica de recomposição defensiva por parte do Thiago Maia, entrando entre os zagueiros no momento do contra-ataque, e também por parte do Felipe Luiz e Léo Pereira, que recompuseram de forma alternada aqui. Bem, o Everton Ribeiro faz o corte, ganha a frente do jogador, já armando para o Davi Luiz, e o Vitor Hugo, que está na frente da área, já se apresenta para jogar. O Wesley, que estava atrás do Everton na jogada e por isso recompôs depois, se apresenta para jogo e começa uma tabela de passes fortes, com ritmo, e essa é uma bandeira muito clara do Sampaoli. Sampaoli fala muito sobre o passe ter ritmo, sobre ele queimar o gramado e ser forte. Ele critica, inclusive, o som da bola
quando o passe não é da forma como ele gostaria. A gente viu no início do jogo o Flamengo trocando passes fortes. O Sampaoli está aí há 2 meses no Flamengo e a força do hábito é isso, né? É natural que conforme seja repetida essa cobrança ao longo do tempo, isso vá entrando numa normalidade para os atletas. Inicialmente, isso parecia distante. E agora a gente vê, mesmo no gramado do Maracanã, que não é o melhor de todos, apesar de ter melhorado bastante para esse jogo, esse tipo de jogada acontecer com muitos passes de primeira. E aí, o Flamengo tendo o Bruno Henrique nesse contexto, e o Alcas se lançou a esse contexto, teve a possibilidade de ter um cara muito bom atacando as costas da defesa do adversário, que deixava também bastante espaço. Então aqui o Arrascaeta e o Vitor Hugo fizeram ótima tabela, e o Vitor Hugo aciona o Bruno Henrique na profundidade, que acabou não passando para o Pedro, que também ganhou as costas aqui desse zagueiro, e tentou fazer o gol compreensível, quase foi gol do BH, que já demonstrava ali que seria uma grande noite dele e do Vitor Hugo, por exemplo. Aqui, aos 7 minutos, o Everton Ribeiro está jogando aqui no espaço de força, né? Ele está jogando por fora, e o Wesley sobe por dentro. Isso indica o quê? A troca de posição entre eles. O Vitor Hugo na base da jogada, alinhado ao Thiago Maia. Mas qual é o principal detalhe? Os principais detalhes que eu queria falar para vocês. Primeiro, o Everton está interpretando a função do Wesley aqui, então finja que é o Wesley, tá? E o Felipe Luiz está avançado também, tanto quanto ele. Bom, o Flamengo mudou um pouquinho a sua saída de bola, como já tinha mudado no jogo contra o Santos, optando por fazer os laterais um pouco mais baixos do que normalmente acontece com o lateral direito, por exemplo, e um pouco mais alto do que normalmente acontece com o lateral esquerdo. Então, ao invés daquela saída de 3 iniciando o jogo, acontecia uma saída com os 2 laterais mais baixos e os 2 zagueiros, com o goleiro entrando no meio desses zagueiros. Essa saída possibilitava o quê? Que o lateral direito estivesse mais baixo em campo, para que tivesse ataque ao espaço, né? E nesse caso o Everton, que está na posição dele, e que o lateral esquerdo estivesse mais alto em campo, possibilitando, por exemplo, uma distância menor entre o lateral esquerdo, que fica normalmente na base da jogada, e o ponta esquerdo, que faz a organização ofensiva. Um outro detalhe dessa jogada é uma coisa que eu já tinha comentado aqui no canal sobre o contexto que o Bruno Henrique precisava para brilhar. E fomos felizes nessa análise, né? Vou deixar aqui no banner para você acompanhar, mas é exatamente isso. O Flamengo estava em organização ofensiva, quem abre para a jogada é o Arrascaeta, e o Bruno Henrique está por dentro, ao lado do Pedro. Então, a gente vai ver como isso vai se repetir como padrão em várias jogadas. Então, a tabela acontece, Everton Ribeiro e Wesley, que finaliza. Aqui dentro da área está Pedro e Bruno Henrique. O Bruno Henrique pisando na área e não aberto como um ponta. O Bruno Henrique não é um ponta convencional, ele precisa estar na área, porque ele tem muita presença de área, muita força, segura a zaga e tem assim, uma imposição muito grande, inclusive na marcação alta, para depois que perde a bola. Aqui a bola sobra na frente da área, o Arrascaeta dá o passe ou erra o chute e o Pedro abre o placar. Aqui de novo, né? Os laterais agora bem característico, Felipe Luiz de um lado, Wesley do outro, alinhados, o Bruno Henrique dessa vez aberto, o Flamengo atacando aqui e o Vitor Hugo ganha as costas, o Vitor Hugo que está aqui saindo por dentro, fazendo uma função quase que simétrica à do Arrascaeta em outras fases do jogo. Aqui ataca o espaço nas costas da defesa, o Everton faz a amplitude, depois dizem que, por exemplo, o jogo de posição não serve, né? O Everton faz a amplitude, arrasta esse jogador para cá, a linha de 4 do Alcas muito frágil, esse jogador que é o Otero olha para a bola, o parceiro aqui não fecha a linha de passe e o Vitor Hugo ataca as costas da defesa, recebe um ótimo passe do menino Wesley e vai para dentro da área, levanta a cabeça, como é característica dele, dá na frente da área, o Arrasca perde um gol incrível, né? Mas agora o Arrasca estava por dentro e o Bruno Henrique estava por fora. E essa dinâmica aconteceu o jogo inteiro. O Flamengo, como você pode notar, construiu no primeiro tempo quase que todas as suas jogadas pelo lado direito e finalizou pelo lado esquerdo. Por quê?
esse tipo de lance, né? Por exemplo, você tem o Vitor Hugo, né? Fazendo a construção das jogadas pelo lado direito. Quem jogava nessa função normalmente era o Thiago Maia com o Pulgar de primeiro volante. Você ganhava na recomposição, mas perdia na construção. O Vitor Hugo é um meia capaz de atacar espaço, de chutar de fora, de trocar passe, de se associar, enquanto o Thiago Maia tem muita dificuldade para um jogo mais ofensivo. O Flamengo, então, tinha caras muito móveis do lado direito, como Vitor Hugo, Everton Ribeiro e o Wesley. E do lado, e no comando do ataque tem o Pedro, que é um cara que vem tendo muita dificuldade para entrar nessa ciranda, né, que precisa acontecer dentro do jogo de posição para que ele não fique previsível. A forma como o lado direito do Flamengo foi articulado e trocou de posições gerou ali um conforto para o Pedro e poder se manter na dele. E especialmente ao Bruno Henrique, gerou a possibilidade de estar o tempo inteiro dentro da área. Aqui, ele entra no segundo pau, como ele gosta muito de fazer, e o Felipe Luiz fica aqui na cobertura ofensiva, mas na verdade ele pode, caso aconteça uma inversão, é ele que vai ocupar a amplitude do lado esquerdo. Então o Bruno Henrique muito na área, por quê? Porque a construção das jogadas também aconteceu pelo lado direito, além de existir também a troca de posição dele com a Arrascaeta para outras jogadas. Mas é interessante mostrar isso. O time construiu pela direita e finalizou pela esquerda, e isso gera essa situação. Você pode ver aqui, por exemplo, como pelo lado direito, há um movimento de dentro para fora, e pelo lado esquerdo há um movimento mais vertical. Isso mostra muito. Isso que eu acabei de falar para você, esse é o mapa de movimentação do Flamengo no primeiro tempo da partida. O segundo gol sai de uma forma bastante previsível e característica do Flamengo, né? O Flamengo pós-2019, que aproveita muito bem e faz história com essa jogada. Técnico do Alcas, que chegou recentemente, substituindo o César Faria, que deu porrada em colegas de trabalho, aparentemente é adepto da marcação individual nos escanteios. Aqui o Davi Luiz faz questão de fixar o zagueiro, procura o contato justamente para fixar e gerar referência, e em seguida corre na direção oposta para onde a bola iria. Ao correr, atrai a atenção desse cara, o Léo Pereira ataca o espaço, e ao atacar o espaço aparece completamente livre, um cruzamento até um pouco baixo de altura, e finaliza para fazer o gol. A gente vai já voltar aqui para o jogo, mas eu queria lembrar de te pedir o like e de se inscrever no canal. E lembrar também que você pode estudar os esquemas táticos no futebol através do curso do Laboratório do Futebol, que está saindo só R$ 97,00. Clica na descrição do vídeo e aproveita a promoção. Não se esquece de se inscrever no canal para a gente alcançar os 30K. Aqui de novo a gente vê o Flamengo atacando pelo lado direito, o Arrascaeta aberto, Bruno Henrique e Pedro afunilando, o Wesley atacando o espaço para passes do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro cresce muito quando tem um cara de força ao seu lado. Mas é interessante falar que essa formação, com os laterais mais baixos, pode sim ser um início já de um time que vai jogar com 2 pontas, e não com um lateral de um lado e um ponta do outro. É possível sim que a partir de agora a gente veja um time iniciando o jogo com o Bruno Henrique pela esquerda e o Luiz Araújo pela direita. O Flamengo não tinha esse jogador e agora passa a ter. O Everton Ribeiro basicamente executou essa função pelo lado direito hoje e executou também diante do Santos. Não é tanto a dele carregar por ali, mas ele é um cara brilhante com a bola no pé e pode dar passes ótimos, como deu esse passe muito bonito com a parte externa totalmente orientado para o outro lado do lance, para o gol do Bruno Henrique, que explodiu o Maracanã de alegria e amor, né? E o Brasil inteiro, certamente, porque ele é um jogador muito querido, certamente um dos caras mais queridos deste meio, né? O Flamengo fazendo um espetáculo ali aos 42 minutos. E aí o que eu queria falar para vocês sobre o primeiro tempo do Flamengo? Eu acho que todo mundo concorda que foi o melhor primeiro tempo desde que o Sampaoli chegou. E isso tem uma característica interessante que a gente precisa abordar.
Eu venho falando aqui no canal há muito tempo sobre a importância de finalizar as jogadas. Um time que não finaliza as jogadas geralmente se torna um time que concede muita finalização, porque concede especialmente muitos contra-ataques. E nesse jogo contra o Alcas, o Flamengo só no primeiro tempo finalizou 15 vezes. Esse é disparado o maior número do trabalho do Sampaoli, superando as 12 finalizações que ocorreram contra o Maringá no primeiro tempo. Mas só no primeiro tempo o Flamengo finalizou mais do que nas últimas 9 partidas dele inteiras. Ou seja, as 15 finalizações do Flamengo contra o Alcas no primeiro tempo foram mais do que as últimas 9 partidas do Flamengo, somando os 90 minutos de cada partida. Então, é muito representativo. E também, não coincidentemente, foi um dos jogos que o Flamengo menos sofreu finalizações no primeiro tempo. Também tem muito da qualidade do Alcas, é lógico que tem, mas o Flamengo se preocupou em chutar até de fora da área. Finalizou jogadas com o Vitor Hugo, até o próprio Everton Ribeiro finalizou a jogada. Eu já fiz muita analogia aqui sobre essa situação do contra-ataque. Como tem muita gente chegando a cada vídeo pós-jogo, eu vou repetir. Se você assiste futebol americano ou alguma vez assistiu, é comum que você vê que o lançador do time, o quarterback, ele receber a bola numa terceira descida, por exemplo, que é a última chance que o time tem de atacar antes de perder a bola, e os jogadores de passe estarem todos marcados. E nessa hora ele faz um movimento de jogar a bola pela linha lateral. Esse movimento, às vezes, pelo narrador, Everaldo Marques, por exemplo, acho que um dos melhores narradores desse segmento, sempre fala, jogou a bola fora. Né? Por que jogou a bola fora? Ele não queria ceder o contra-ataque, ele não queria lançar essa bola ser interceptada, porque o time adversário pegaria a linha de defesa dele desmontada, correndo ao contrário, e ia conseguir chegar na end zone lá para fazer o touchdown. Então, o futebol tem um pouco disso, porque é um jogo territorial. O futebol, assim como o futebol americano, tem a sua zona de pontuação ao final do campo. E essa zona, ao ser ao final do campo, ela gera uma batalha territorial que é muito importante. O chute, ainda que fosse para fora, ele gera o final de uma jogada, ele gera a interrupção dessa batalha territorial com a retirada da bola da disputa. Ao retirar essa bola de disputa, você tem chance de se organizar melhor defensivamente e o adversário vai ter que levar um tempo para colocar essa bola em jogo de novo. Então, um time que finaliza muito, geralmente é o time que perde menos bolas. Esse foi o segundo jogo que o Flamengo menos perdeu bolas no primeiro tempo. Será que é à toa? Certamente que não. No segundo tempo, o Flamengo já voltou com outro nível de intensidade, uma intensidade bem mais baixa depois de construir o placar. É natural, embora a gente não queira isso, e esse time já demonstrou quedas de concentração. Esse jogo foi em casa, então acabou sendo muito coerente com a análise que a gente fez outro dia a respeito do time, aspas, escolher jogos. Isso, claro, que não é uma coisa deliberada por parte dos atletas, mas é uma situação que ocorre dado o relaxamento e o ambiente de pouca ali cobrança e profissionalismo dentro do clube. Isso é normal de grandes times. Eu dei até exemplo do Santos de Pelé, que sofreu uma das maiores goleadas da história do Santos contra um time pequeno. Então, acontece bastante esse tipo de coisa, e o Flamengo, após construir o placar, voltou no segundo tempo já sem a mesma pegada de marcação, já sem a mesma capacidade de dar intensidade ao jogo. Mas aos 53 minutos, o Flamengo recuperou a bola após um ataque do Alcas, e aí o Vitor Hugo achou esse passe que não estava tão difícil achar para o Arrascaeta por dentro. O Alcas estava pouquinho exposto, né? Quase nada, e o Bruno Henrique, para variar, ganhou as costas do defensor dele. O Arrasca encontrou um ótimo passe. Aliás, o Arrasca terminou um jogo depois de muito tempo, né? Iniciou e terminou um jogo depois de muito tempo, não coincidentemente após ter ficado no banco no jogo anterior. E esse passe encontrou o Bruno Henrique, que chegou dentro da área, foi solidário, deu para o Pedro, que foi solidário, e isso é uma grande notícia, o Pedro muitas vezes não é, e encontrou o Vitor Hugo, que fez um gol muito merecido para esse garoto que precisa ser titular do time mais vezes, porque entrega muito. O garoto é um potencial
craque, é um cara com um teto elevadíssimo. Eu costumo dizer que ele tem um teto até mais alto do que o Lucas Paquetá, por exemplo, que foi uma revelação mais recente aí do Flamengo, um pouco antes ali do Vinícius Júnior, né? Então, o Flamengo jogou muito bem, apesar da fragilidade do adversário. O que corrobora muitas vezes com essa teoria demonstrada e provada em números que eu fiz aqui no canal, de que o time em casa joga muito melhor do que fora, mas até em termos de disputas. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo dá 6 carrinhos por jogo em casa e só 3 fora. No jogo de ontem, o Arrascaeta tomou cartão amarelo aos 60 minutos de jogo por dar um carrinho no adversário no campo de ataque. Gente, isso não é tão comum assim, né? Em 2019 até era. Isso não é tão comum assim. Então, o Flamengo demonstrou guerrear mais e conseguiu uma simbiose importante com a arquibancada do estádio. Que isso seja a retomada de um time que já vinha bem, em crescimento antes da data FIFA, e que precisa reencontrar o seu caminho depois de uma goleada acachapante que você viu em números, inclusive, que eu mostrei para você. Aliás, explorando de novo os números, porque acho que fui pouco didático, aqui, explicando para você o gráfico, que você pode dar um print para depois ver com calma, eu coloco todos os jogos do Flamengo sob o comando do Sampaoli e aqui o nome de cada time. A linha vermelha representa os jogos, os chutes concedidos em cada um desses jogos no primeiro tempo, e a linha verde representa os chutes feitos em cada um desses jogos no primeiro tempo. O único jogo que tem correlação com o jogo do Alcas em finalizações a favor versus contra é o jogo contra o Maringá, não coincidentemente. Então é um time que, contra o Red Bull, para vocês terem uma ideia, o nível do massacre sofrido pelo Flamengo foi parecido com esse de ontem. O Red Bull finalizou 15 vezes contra o gol do Flamengo, contra 3 finalizadas pelo Flamengo. Ao analisar esse gráfico, você vai ver que isso é um outlier, é um ponto completamente fora da curva. Então, não é leviano afirmar de que o nível de intensidade foi muito mais baixo, que o time realmente não competiu, que houve sim a vitória tática do técnico adversário, mas que o problema foi bem além disso. E isso precisa também ser dito, pois também é verdade. Então esperamos que o Flamengo cumpra bem os próximos 2 jogos, pois são dentro de casa, e vá com a confiança elevada para o Allianz Parque, para enfrentar o Palmeiras num compromisso importantíssimo que vai acontecer pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, é importante vencer o Fortaleza e vencer o Atlético Paranaense em casa por Brasileiro e Copa do Brasil, respectivamente. O que você acha que vai acontecer no ano do Mengão? Comenta aí comigo, deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu fui.